Bom, mas de onde surgiram essas propostas de metodologias ativas, né? Embora seja uma tendência educacional recente, né, nos últimos 15, 20 anos tem muitas escolas implementando e desejando o uso de metodologias ativas, elas não são nada muito recentes, tá? Embora muita gente possa acreditar que é um modismo, né, até um modismo passageiro, que é uma coisa que surgiu agora e que é apenas uma tendência, na verdade as metodologias ativas têm uma origem bem lá atrás, tá? Para vocês terem uma ideia, as primeiras propostas do ensino da aprendizagem ativa datam da década de 20, cerca de 1926 ali, com o filósofo e pesquisador John Dewey, tá? Ele já vinha proposto a ideia de uma aprendizagem pautada por projetos, uma aprendizagem mais ativa. Ele trazia a ideia de que os alunos aprenderiam de um modo mais eficiente se, ao invés de ficar sentado, absorvendo informação, ouvindo, escutando e anotando, eles pudessem se engajar em projetos mais específicos e contextualizados em que eles poderiam atuar de modo mais ativo, construindo o próprio conhecimento. Isso ali na década de 20, junto com o movimento da Escola Nova e várias outras propostas inovadoras na educação. Então ali começam a surgir essas ideias de aprendizagem ativa, de propostas em que o aluno na sala de aula fique mais ativo, escrevendo, se movendo e construindo, e menos passivo, ouvindo, escutando e anotando. Bom, a partir daí começam a surgir diferentes teóricos propondo diferentes análises para entender melhor como que a gente aprende e como que o processo de aprendizagem pode se tornar mais eficiente. E um marco muito interessante é ali na década de 40 com as pesquisas do psicólogo Jean Piaget, né, que vai tentar estruturar e entender como funciona o processo de aprendizagem e as etapas da aprendizagem, que estabelece ali a base e o fundamento do que a gente conhece hoje como psicologia behaviorista, né, a análise do comportamento. A partir dali a gente começa a entender melhor como funciona um comportamento humano dentro do processo de aprendizagem e compreender que esse processo ele é mais eficiente quando o aluno consegue engajar de modo mais ativo dentro do seu processo. Já na década de 60 surgiram propostas muito interessantes em escolas de medicina no Canadá com a aprendizagem que hoje nós conhecemos como aprendizagem baseada em problemas. Tá? Vários professores, inspirados por essas ideias que datam ali desde o John Dewey e as ideias do Piaget, decidiram propor uma nova forma de ensinar aos alunos sobre diagnóstico. Então eles fizeram algo muito parecido com o que a gente conhece hoje na série do Dr. House. Quem já assistiu a essa série, muito legal. Que é o seguinte, eles apresentavam para os alunos uma série de sintomas e um paciente, o paciente X. Esse paciente apareceu no seu hospital com esses sintomas aqui. É o seu trabalho como aluno, então, investigar e descobrir qual o diagnóstico, qual o problema, qual a doença que esse paciente tem. E aí, ao longo do processo, os alunos podiam propor exames e testes que eles fariam e os professores tinham ali já no seu bolso os resultados desses exames. Então, eu quero fazer um exame de sangue. Ok, o resultado do exame de sangue é esse. E aí? Nova informação, o que você faz? E nesse processo dinâmico e investigativo, os alunos iam aos poucos entendendo melhor como funcionavam diferentes processos dentro do diagnóstico, como análise laboratorial, certos exames, e no fim, compreender melhor como funciona uma determinada doença ou síndrome. Então esse processo totalmente ativo, ele foi ali implementado nessas escolas de medicina no Canadá com muito sucesso. Você tem muitos relatos de alunos que gostavam muito do projeto e o desenvolvimento e desempenho acadêmico desses alunos aumentou muito, além de altas taxas de aprendizagem significativa de conceitos relacionados. Então você tem ali já um desenho do que a gente conhece hoje como aprendizagem baseada em problemas, apresentando um problema específico para os alunos para resolver. Bom, na sequência, a gente tem ali na década de 70 vários pesquisadores que começam a se inspirar nessas ideias para propor mudanças no cenário educacional. Dois que se destacam muito aqui é o David Ausubel, que vem falar da aprendizagem significativa, onde ele vai propor a ideia de que o processo de aprendizagem ele vai ser mais eficiente se aquilo que o aluno estiver aprendendo tiver significado para ele na vida dele, significado emocional, significado técnico. Então, por exemplo, um aluno do interior que vive no campo vai ser muito mais propenso e vai ser muito mais eficiente em aprender sobre agronomia e agricultura, porque aquilo ali tem significado na vida dele, Ele vive diretamente com aquilo, então aquilo é importante para ele. Então vai ter significado para ele, aquela aprendizagem vai ser significativa. Um outro teórico muito importante que aparece aí é o brasileiro Paulo Freire, que vai propor a ideia da educação contextualizada, que ela é muito mais eficiente quando trazida para o contexto do aluno. Então o aluno consegue compreender melhor ou se interessar melhor por assuntos e, portanto, aprender melhor se o assunto é levado para o contexto dele e tem significado no contexto dele.
E nesses dois pesquisadores vão também propor que o processo educacional deve ser algo mais dinâmico. Ao invés de apenas o aluno recebendo o conhecimento do professor, ele na verdade vai trocar com o professor, ele vai trazer elementos do seu contexto e o professor vai usar aquele contexto para dialogar com os alunos. Notem então que isso também já é uma crítica à ideia da aprendizagem puramente passiva. Inclusive Paulo Freire vai criticar muito essa ideia da hierarquização na educação, do professor como autoridade e do aluno como mero aprendiz que escuta e absorve apenas. Então você vê que ele já tem sido construído ainda mais essa ideia do aluno como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Culminando nos anos 80, nós temos uma explosão de pesquisas educacionais, porque você tem ali o boom da neurociência, né? Com o desenvolvimento tecnológico, a gente começou a ter imageamento cerebral de alta qualidade, a gente começou a ter ressonância magnética e outras ferramentas para monitorar e entender melhor como o cérebro funcionava. E com essa explosão de pesquisas, principalmente na área de neurociência, nós tivemos ali uma grande explosão de pesquisas educacionais, porque agora nós tínhamos várias ferramentas, além da análise de comportamento, para entender melhor como que o cérebro aprendia e como que podíamos deixar esse processo mais eficiente. E aí vários autores vão surgir propondo novas formas de tornar o processo mais eficiente, mas todas convergindo para o mesmo caminho, que é o processo é mais eficiente quando o aluno atua de modo mais ativo, quando ele engaja mais com aquele processo e menos de modo passivo. Então, pessoal, notem que desde a década de 20, lá com as propostas de John Dewey e os propositores da Escola Nova, até a década de 90 e nos dias de hoje, nós temos toda uma construção técnica e filosófica e teórica que foi direcionando o cenário educacional para uma coisa mais ativa, ou seja, que foram investigando e percebendo que o processo educacional é mais eficiente quando o aluno protagoniza mais esse processo, quando ele atua de modo mais ativo. Então, esse histórico todo, essa linha histórica toda que eu tentei construir para vocês aqui com alguns pontos de modo mais resumido, ela foi apenas para demonstrar que as metodologias ativas, elas não são um modismo, uma tendência aí inventada por revolucionários jovens da educação que surgiu nos últimos 15 anos. Elas estão como uma tendência forte no cenário educacional nos últimos 15 e 20 anos, porque hoje você tem muito mais acesso à informação muito mais disseminada, principalmente com o advento da internet, e muito mais gente conseguiu, a ter acesso a essa informação, propor diferentes práticas pedagógicas. Mas elas são aí uma tendência, uma proposta educacional que data de basicamente quase 100 anos atrás e que vem sendo construída teoricamente e tecnicamente ao longo desses 100 anos. Então é uma coisa bem lapidada e bem estruturada. Então, isso dá um respaldo ainda maior para o valor que essas metodologias podem ter no processo educacional. E não é à toa elas têm se tornado uma tendência e têm demonstrado muita eficácia no processo educacional.